Por isso, quando você pensar em adoração a partir de hoje, você precisa pensar em relacionamento com Deus, que é vivido através de uma obediência com o Senhor, vontade do Senhor desde a criação do mundo, desde a libertação do povo, e sempre será assim. Deus quer se relacionar conosco, mas eu e você precisamos obedecê-lo. E aí, nesse momento, nesse diálogo entre Moisés e Faraó, as coisas foram esquentando. E aqui nós vemos, através de Faraó, através do Egito, que tipifica o inimigo, tipifica um terreno inimigo, tipifica aquilo que o mundo faz para nos tirar da presença do Senhor. A gente aprende algumas verdades sobre como o inimigo quer anular a minha e a sua adoração, anular o meu relacionamento com o Senhor, impedir que você se relacione com Deus, impedir que você realmente seja uma igreja que se relaciona com o Senhor. Um dos pilares, ou um dos princípios basilares de toda a igreja é a adoração. Um dos propósitos que a igreja tem é adorar ao Senhor, e adorar ao Senhor é obedecer, é então se relacionar, cumprindo o desejo do próprio Deus, de ter uma igreja, ter um povo que se relaciona com Ele. E como é que o inimigo então tenta anular a nossa adoração? Em primeiro lugar, o inimigo quer que a gente não deixe o mundo. O inimigo quer que eu e você não deixemos o mundo. Olha só o que aconteceu lá no capítulo 8 de Êxodo, versículo 25. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Irmãos, você talvez já conhece esse texto, já ouviram muito sobre esse texto aqui, sobre essa história, mas nesse versículo há um princípio muito interessante, há uma verdade muito interessante do reino inimigo. Faraó chega para Moisés e Arão e fala assim: tudo bem, eu estou vendo que não vou ganhar muita coisa não, a gente tem que negociar, eu vou deixar vocês adorarem. Lembra que Moisés chegou para Faraó e falou assim: olha, Deus mandou vir aqui porque Ele quer que o povo saia para adorá-lo. E aí Faraó falou o seguinte: tudo bem, eu vou deixar vocês adorarem a Deus. Vocês querem adorar a Deus? Então vocês vão adorar, só não vão sair do país. Moisés chega para Faraó e fala assim: Deus mandou vir aqui para tirar o povo do Egito, para ir para um lugar específico, para adorá-lo. Faraó chega para ele e fala assim: tudo bem, vocês vão adorar, mas não vão sair do país. A vontade de Deus nunca foi que a gente o adorasse somente com palavras. A vontade de Deus nunca foi que uma igreja existisse, o povo dele fosse gerado, criado e se reunisse apenas para fazer rituais. Deus sempre quis que nós fôssemos um povo separado, diferente, santo, consagrado. Um povo diferente do povo que não é o dele. E o inimigo sabe disso. E é exatamente isso que o inimigo quer. O Egito simboliza o mundo. E talvez muitas pessoas não entenderam isso ainda. Que Deus quer que você literalmente saia desse mundo, de um sistema corrupto em que o mundo está inserido. E talvez você já deve ter escutado isso muitas vezes. Só que o que mais nos impressiona no tempo de hoje é a quantidade de cristãos que frequentam a igreja, ou pelo menos se dizem cristãos, pessoas que vêm à igreja todo domingo, pessoas que até dizimam, oferta, pessoas que estão numa célula, pessoas que falam tantas coisas, que conhecem tantas histórias bíblicas, mas ainda estão no mundo. Ainda são do mundo. Ainda estão no Egito, ainda estão sob uma permissão de Faraó, dizendo o seguinte: tudo bem, eu deixo vocês irem à igreja, adorarem, mas vocês vão continuar no mundo, vocês vão continuar escravos do mundo, vocês vão continuar vivendo sob o domínio do mundo. Paulo fala em Romanos 6, quando ele trata da graça, ele fala assim: vamos continuar pecando? Não, Deus nos libertou,
vocês não são mais escravos do pecado, agora vocês são escravos da justiça. Por que continuar pecando? Cristãos que talvez decidem continuar em um mundo, continuar em um sistema de escravidão. Em Gálatas 1:4, nós lemos assim: o qual entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso. Irmãos, muitas das vezes, nós somos influenciados e arrastados a uma situação onde acabamos achando que é inevitável, ou a gente não vai conseguir, não tem como, a gente tem que aceitar, é assim mesmo, o mundo é assim. Talvez eu e você estejamos envolvidos em um sistema que está falando isso que Faraó disse aqui para Moisés. A gente pode ser cristão, a gente pode dizer que é de Jesus, é só a gente ficar no país, é só a gente ficar no mundo ainda, é só a gente se acostumar com as coisas que o mundo prega pra gente, é só a gente entender que o mundo passa, as coisas mudam, e a gente tem que aceitar. É só a gente entender que hoje igrejas, tem igreja aí que já aceita muita coisa. Pessoas que talvez não estão lendo a Bíblia toda, como a própria citação de Paulo em Romanos 12, no versículo 2, que ele diz: ei, não vos amoldem com esse mundo, não nos conformem com esse mundo, não se amoldem aos padrões do mundo, transformem-se pela renovação da sua mente, do seu entendimento. Faraó tentou enganar Moisés. Faraó tentou falar o seguinte: ei, adorem, eu deixo vocês terem o Deus de vocês, eu deixo vocês adorarem, mas vocês precisam ficar aqui comigo, vocês precisam continuar fazendo as mesmas coisas que fazem, morando nos mesmos lugares, tendo as mesmas amizades, fazendo os mesmos negócios, para que vocês continuem no país, continuem no mundo, continuem escravos do mundo. E assim ele estaria anulando a verdadeira adoração que Deus queria receber. Eu e você somos de Jesus e não podemos mais viver segundo este mundo. Há lugares que não nos cabem mais, há roupas que não nos cabem mais, há formas de falar que não nos cabem mais, há atitudes que não são mais para nós. Nós precisamos viver de forma plena a adoração que Deus quer que a gente realize, vivendo na igreja domingo e segunda também, terça também, quarta também, quinta também, sexta também, sábado. Pessoas que não consideram Jesus como um programa de fim de semana, pessoas que não são cristãs só quando vem à igreja, que não precisam fingir nem se esforçar, porque na verdade não são do mundo, não obedeceram ou não aceitaram a oferta de Faraó em adorar a Deus, mas permanecer no mundo. Segundo lugar, como o inimigo tenta anular o efeito da nossa adoração? O inimigo quer que mantenhamos vínculos com o mundo. Você fala assim: pastor, é a mesma coisa? Não. Aí há uma forma muito sutil do diabo ou do inimigo anular a nossa adoração. O inimigo, ele quer que a gente fique no mundo, mas ele percebeu que a gente saiu. Não, eu saí do mundo, eu me converti, eu não sou mais do mundo. Só que existe uma segunda fase do processo de conversão, ou do segundo momento da salvação, um processo de santificação, que é o quê? Tirar o mundo da gente. Há cristãos que saíram do mundo, se converteram, de fato, aceitaram Jesus, o Espírito Santo entrou. Eles creram na mensagem do Evangelho, como Paulo fala em Efésios 1:13, foram selados pelo Espírito Santo. Mas agora começa a segunda parte, a retirada do mundo de dentro do cristão. Lá em Êxodo 8:28, nós lemos assim: disse o Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto, mas não se afastem muito, e orem por mim também. Irmãos, estudando esse texto com esse olhar, parece até que é uma ironia. Faraó, ele vai tentando de todas as formas impedir, e ele fala o seguinte: tudo bem, vocês querem sair do país, vocês querem sair do mundo, mas não vão longe não, fica pertinho,
Quero ficar com vocês à vista. Não vamos perder essa amizade, não, né? Mora perto da gente, para a gente poder ir, sempre que a gente quiser visitar, a gente poder tomar um cafezinho. Não vai para muito longe, não. E é isso que talvez esteja acontecendo com muitos de nós. Saímos do mundo. Não, estou fora. Mas ainda tem vínculos, tem coisas que nos prendem. Não houve uma ruptura permanente, 100%. Aqui nós temos uma contraproposta que vem de forma muito sutil a anular a nossa adoração. Tiago, no capítulo 1, 27, diz assim: a religião pura e sem mácula é guardar-se incontaminado do mundo. 1 João 2,15 diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu disse aqui, eu parafraseei uma citação de John Wesley que diz: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. São dois estágios distintos. Irmãos, eu não sei você, mas eu ficaria muito chateado se eu chegasse em casa um dia e encontrasse a minha esposa no telefone e eu falasse com ela assim: mas quem é essa pessoa que você estava conversando? Não, é um ex-namorado que eu tive. Estou conversando aqui com ele. Eu ia falar: que história é essa, rapaz? Conversando com o ex-namorado? Não, a gente só com uma mensagem de vez em quando. Não, mas não tem nada não, eu sou uma esposa fiel. É um negócio estranho, não? É um negócio esquisito. Você aceitar que a sua esposa, o seu esposo ainda tem um contato assim com o ex? E por que Deus tem que aceitar o nosso contato com o ex? E por que Deus vai aceitar que eu ainda... não vou romper, não vou ficar inimigo, né? Só porque eu estou agora com outro senhor. Não, poxa, não é assim também. Não dá para largar tudo. Eu conversando com uma pessoa recentemente, ela falou assim: não, pastor, aqui, de vez em quando a gente vai em tal lugar para encontrar os amigos de antigamente. Aí, aqueles amigos, né, pastor? Pagode, uma cerveja. A gente fica lá. Aí acabo bebendo um copinhozinho assim, mas um copinho não é pecado, né, pastor? Eu falei: mas o que eles pensam de você? Que você é um cristão verdadeiro mesmo? Porque para eles nada mudou. Você continua indo para o pagodinho, bebendo a cerveja, rindo com eles, aceitando aquele ambiente. Para eles, o vínculo continua o mesmo. Você só mora um pouquinho mais longe agora. Não pode estar todo sábado, mas sempre que pode, está com eles. Você continua com o vínculo. Na verdade, você é um crente saudoso. Irmão, quer pegar um crente saudoso? É um crente que escuta uma música assim de antigamente, aí fala assim: nossa, essa música, rapaz, quando a gente ia pro baile, nossa, rapaz, esse pagode aí, caramba, rapaz. Gente, bobear, o cara fala até assim: a gente era feliz, hein? Poxa, é legal, aquelas noites. Que história é essa, rapaz? Bate até né? Você se sente até mais bonitão. Gente que está com contato, ainda com vínculo, não está 100% com o Senhor. E pior que o Senhor sabe, porque o Senhor sabe de tudo. Ele sabe que está no teu coração, está na sua mente. Você não esconde nada do Senhor. Gente que ainda mantém contato com coisas do mundo, se sujando. Meus irmãos, eu já bati muito mais nisso. Lá na igreja, na Zona Sul, o pessoal brincava comigo, até que eu esqueci de falar sobre isso. Mas todo janeiro assim eu começava a bater. Falei assim: gente, para mim, crente não vê Big Brother. Crente não vê mais essas novelas. Eu, por exemplo, nem vejo mais televisão normal assim, só vejo filme. Porque não tem como mais para mim não tem como mais. É uma sujeirada danada, é um negócio esquisito, já não condiz mais com a minha filosofia de vida. Crente que está no carnaval. Acho que aqui não tem esse negócio não, né, pastor Rubem? É que lá na Zona Sul é complicado demais. Lá carnaval na rua é muito difícil. Crente que bebe muito, crente que está com sexualidade desenfreada, o mundo não saiu dele. Crente que
não consegue quebrar alguns hábitos e atitudes que tinha quando não era do mundo, mas que ainda permanecem na essência, na mente, vontades, gostos, desejos. Deixa eu te falar, eu conheço pessoas que gostavam muito de muita coisa do mundo, mas quando Jesus entrou, quando o Espírito Santo entrou, o processo de mudança aconteceu. E esses gostos passam, esses desejos passam, porque a gente vira outra pessoa. E essa nova pessoa não tem vínculo mais com o mundo. Nós precisamos parar de gostar de coisas que o mundo gosta. Cortar relacionamentos. Porque você viu aqui que o faraó, que é o inimigo, ele está doidinho te oferecendo isso. Não, vá para a igreja. Abre uma célula na tua casa. Mas pô, sexta-feira a gente se encontra. Sexta-feira a gente faz aquela saidinha. A gente se encontra naquele lugar. Vamos manter um vínculo. Pode ir adorar, mas vamos manter uma amizade.